A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Senhor Deus, eterno, fiel, louvado, engrandecido, maravilhoso é o Senhor, fiel é o Senhor, bom é o Senhor. Meu Deus, obrigado pelo Senhor estar aqui, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, obrigado porque o Senhor tem sido conosco em todo o tempo. Mais uma vez entrego a palavra em tuas mãos. Apenas me use, Pai. Sou apenas uma pequena ferramenta em tuas mãos. Que a tua vontade seja feita, a tua palavra seja pregada, que caia por terra tudo que queira atrapalhar o lançamento da semente nesse momento, nessa noite. Deus, muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje o Senhor falou comigo, tem falado, sobre a humanidade, sobre nós enquanto homens, pessoas. Então, sempre que eu falar sobre homem, não estou falando de gênero, não estou falando de sexo feminino, masculino, estou falando de todos nós enquanto humanidade. O homem, o ser que Deus criou, o ser que Deus colocou nesta terra para louvá-lo, para engrandecê-lo. É isso que nós somos, não é? Nós somos, muitos chamamos a coroa da criação, meninas dos olhos de Deus. Tudo isso é verdade. Deus nos criou à sua imagem e semelhança para o seu louvor, para a glorificação do nome dele, aqui. Mas da criação, de quando Deus nos criou até hoje, muita coisa aconteceu. No Éden, quando Deus nos criou o homem, criou Adão, ele o criou para viver eternamente naquele jardim. A vontade de Deus era que o homem vivesse ali, que o homem tivesse paz naquele lugar, que a vida do homem fosse perfeita, como é a vontade de Deus. Mas no Éden, o homem, como humanidade, o homem pecou. O homem fez uma escolha. O homem fez a sua escolha, mesmo tendo todo aquele lugar, mesmo tendo a companhia de Deus, mesmo Deus suprindo as suas necessidades, Deus suprindo ali a companheira que o Senhor arrumou, fez para Adão. E ainda assim, o homem pecou. É diferente de nós, hoje. Nós podemos ter uma vida perfeita aqui aos pés do Senhor. E ainda assim podemos escolher pecar em algum momento de nossas vidas. A diferença é que o pecado de Adão trouxe a separação de Deus com o homem. O do homem para com Deus, que Deus está sempre conosco. Mas houve a separação através do pecado. Por conta do pecado, por conta da escolha. Mas, ainda assim, Deus, responsável pela vida humana na terra, ele continua sendo o nosso sustentador. Deus continua dando condições a nós de vivermos aqui na terra. Como criador, o que Deus é para o homem? Deus é criador, Deus é sustentador, Deus é salvador. Nós vamos falar desses aspectos aqui a princípio. Como criador, nós não podemos dizer que o homem possa viver sem Deus. É como dizer que o relógio, ele possa viver sem uma manutenção de um relojoeiro. É como dizer que uma história possa ser contada sem o contador de histórias. Devemos todo o nosso ser a Deus. Vamos abrir aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27.
Aqui a Bíblia fala sobre a criação. Aí ela diz que e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Nossa existência depende de Deus. Não estaríamos aqui se não fosse Deus. Alguns acreditam no Big Bang, né, que o mundo foi criado por uma explosão. Até hoje eles tentam refazer essa explosão e nunca conseguem, nem vão conseguir, porque é uma criação, nós somos criação divina. O mundo é uma criação divina. Deus é nosso sustentador. Deus continuamente, Ele nos sustenta desde a criação. Isso nós podemos ver no Salmo 104. Vamos abrir? Salmo 104, eu vou ler, os irmãos acompanham a partir do versículo 10. Tu que nos vales fazes rebentar nascentes que correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos monteses matam com elas a sua sede. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras. A terra farta-se do fruto de suas obras. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento e o vinho que alegra o seu coração. Ele faz reluzir o seu rosto com azeite e o pão que fortalece o seu coração. Satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou. Onde as aves se aninham, quanto à cegonha, a sua casa é nas faias. Os altos montes são refúgio para as cabras monteses, e as rochas para os coelhos. Designou a lua para as estações. O sol conhece o seu ocaso. Ordenas a escuridão e fazes-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo recolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem, abres a tua mão e enchem-se de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em tuas obras. Amém? Aí, nesse trecho do Salmo 104, ele mostra de que forma Deus, com a mente que nós nunca vamos alcançar, Deus faz todo o nosso movimento do dia, dos animais, e como esse ciclo sustenta a terra, nos sustenta, sustenta os animais. Tudo isso parte de Deus. E isso para todos. No livro de Mateus 5, versículo 45, não precisa abrir não. Ele diz assim: porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. A gente imaginar que o homem pode viver nessa terra sem Deus é como uma planta viver sem terra e sem água. É como um peixe viver fora d'água.
Não tem como. Sem Deus, não há como o homem viver. Nós vamos provar. E como Salvador, Deus enviou seu Filho Jesus para que morresse por mim e por você. Para que aquelas dores, o sofrimento que era para nós, Jesus passou. Jesus sofreu tudo que era para nós sofrermos. E Ele deu seu Filho para que nós tenhamos vida em abundância. A Bíblia fala de vida em abundância. Nós, enquanto conhecendo Cristo, nós precisamos entender a vida que Deus traz para nós é uma vida em abundância, porque a vida em Cristo, ela cresce. Ainda que estejamos doentes, ainda que passando por problemas, ainda que sentindo dores, mas Deus, Ele nos sustenta. O sustento na dor é de forma abundante. É abundância. O refrigério, o bálsamo que Ele traz é diferente do refrigério de um remédio. Deus usa até o remédio, não é? Para aliviar aquela dor de uma forma diferente. E quem vive a experiência com Deus pode falar, pode comprovar disso. Nós, cada um de nós aqui, nós temos experiências de Deus para contar. Seja ela de dores físicas, de doenças, de problemas psicológicos, problemas espirituais, tristeza, cansaço, seja o que for. Deus em tudo, Ele tem nos provido, nos sustentado. E a morte de Jesus na cruz é o símbolo de que Deus quer nos dar muito mais. Deus tem a eternidade para nós. O homem sem Deus, ele vive aqui a vida terrena sem imaginar, sem pensar no que vem depois. Porque a gente acredita que a vida é aqui e só. Mas a gente precisa estar alerta. A vida não acaba aqui quando a gente morre. Deus fala, se nós lemos a Bíblia, nós precisamos crer na eternidade, no que vem depois. Porque vem. Não é isso? Nós temos Deus como Salvador, sustentador e Criador. Mas enquanto separados de Deus, sem Deus, a vida é apenas uma vida física. Deus advertiu Adão e Eva: se comessem do fruto daquela árvore, certamente morreriam. Não morreram fisicamente, mas tiveram a morte espiritual. O encontro com Deus todo dia que eles tinham, a paz que eles tinham, tudo isso eles perderam. A vida, aquela vida, a liberdade de poder gozar da presença do Senhor acabou. A pureza, a inocência que eles tinham também acabou. Quando eles comeram aquele fruto, foi como se tivesse plantado neles semente, uma semente de ganância, semente de soberba, de cobiça, de querer ser mais. Porque a serpente falou, você vai ser como ele. Então, o que foi que brotou no coração? Querer ser como. E se eu posso ser como, eu posso ser mais. Então, a semente foi plantada, e uma semente ruim. Adão, que tinha sido criado para viver em comunhão com Deus, Deus fez Adão do pó para a glória, do pó para a eternidade. E Adão, no momento em que pecou, ele selou sua vida do pó ao pó. Ele iria do pó ao pó. Essa vida terrena, ela traz prazer, traz alegria, ela traz diversão, sim. A gente pode viver uma vida terrena
aparentemente gratificante, aparentemente tranquila. O problema é que tudo isso passa. Tudo isso é temporário. Salmo 90. Eu vou pedir aos irmãos que abram. Eu vou ler. O Salmo 90 diz assim: Tu reduzes o homem à destruição e dizes: Volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como correntes de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Vou ler até aí. Assim é a vida do homem. A vida do homem é algo passageiro, é algo, mas essa vida pode ser bem aproveitada a depender das escolhas que a gente faz. E a Bíblia diz: escolha o bem, vamos escolher o bom caminho. A gente vê a história do filho pródigo, é um grande exemplo da separação do homem com Deus. O filho pródigo, ele tinha uma vida ali junto a seu pai, uma vida boa, uma vida correta, uma vida tranquila, confortável. E ele, num momento, escolheu se separar. Escolheu viver a sua vida de forma dissoluta. Algumas Bíblias falam até assim, da forma fazendo a vontade da sua carne. É isso que aconteceu. Então ele saiu de casa, pegou a parte da sua herança e foi fazer o que ele quis. Se envolveu com mulheres, amigos, bebedeiras. E no momento que esse dinheiro acabou, que ele não podia mais pagar nada para ninguém, vamos trazer para a nossa contemporaneidade. Acabou, não tinha mais, acabou o amigo, aí acabaram os amigos. Porque é isso que acontece. Aos jovens, não se enganem, é isso que acontece. Os amigos vão embora, as mulheres vão embora, não tem mais dinheiro para pagar a bebida, ninguém paga também, e você fica sozinho. Ele ficou comendo comida dos porcos, até que ele se lembrou e voltou para a casa de seu pai. E pediu a seu pai que o aceitasse de volta. E o pai estava ali pronto para recebê-lo. E assim aconteceu. Mas a história dele, ela mostra a trajetória. Não se enganem, não vai ser diferente, porque é com você. A história, ela se repete. A história se repete. Nós precisamos abrir nossos olhos para não acabar comendo também a comida dos porcos. Nós precisamos abrir nossos olhos e pedir força a Deus para perseverar no caminho que Ele tem para nós, nesse caminho que Ele tem, que Ele nos separou para seguir. Muitas vezes parece difícil, muitas vezes parece cansativo, mas não há nada melhor do que andar com Jesus. Sem Deus, o homem não encontra realização verdadeira. O homem não vai encontrar realização verdadeira na vida mortal. O homem pode buscar o prazer pelo prazer. O homem vai ter nessa busca, ele tem uma ilusão de felicidade, né? O homem tem
dentro dele aquela ilusão de que está tudo bem, porque a sua carne está sendo satisfeita. Mas a diversão é temporária. E num momento parece que tem algo errado. Tem um vazio, a falta de alguma coisa. Nós temos um grande exemplo na Bíblia, o rei Salomão. Salomão foi um homem que nós podemos dizer que teve uma vida completa. Salomão reinou num tempo de paz, sem grandes conflitos, um homem que tinha sabedoria do alto, um homem que reinou no momento que seu reino prosperou. Mas aí ele deu lugar à sua carne, mesmo vivendo tudo isso, mesmo vivendo próspero, mesmo tendo sabedoria, mesmo sendo um homem que tinha o povo a seu lado, os outros reis a seu lado, mesmo assim ele resolveu dar vazão à sua carne. Ele deu lugar à sua carne, ele deu lugar ao que Deus não tinha escolhido para ele. E o que foi que aconteceu? Ele descobriu que prazer e riqueza são tolices. Ele descobriu que riquezas são passageiras. Eu vou ler no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Do 1 ao 11. Disse eu no meu coração: ora vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Do riso eu disse: está doido. E da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número de dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim, em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda a sorte. E engrandeci-me, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o meu trabalho, que eu trabalhando tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Repare, tudo o que ele fala, eu fiz para mim. Eu fiz para mim. Adquiri servos para mim. Ele fez tudo para ele. Enquanto o homem vive para si, ele não tem realização. O homem que não vive para Deus, para servir a Deus, ele não tem como haver realização verdadeira. Salomão, no final, ele conclui que a vida é um presente de Deus e que a única forma sábia de viver é temendo a Deus. No capítulo 12,
13, 14, ele diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Irmãos, Salomão, como eu falei antes, a vida de Salomão foi uma vida que ele teve de tudo. Ele fez de tudo, ele viu de tudo. Na sua época, o que ele não viu muito foi guerra, né, Deus? Ele não viveu muito guerras, como seu pai, né? O pai dele, Davi, foi um homem de guerra, um homem de batalha. Ele viveu tempo até para realizar o sonho de seu pai, que era construir o templo. Um templo para que habitasse, a presença do Senhor habitasse ali. Até isso ele viveu, até isso ele teve condições de fazer. Mas no final, ele concluiu que tudo era vaidade. Que nada daquilo, enquanto nós fazemos coisas para mim, tudo para mim é vaidade. Ele diz: até a alegria era vaidade. Ele se deu ao vinho, ele se deu às mulheres e concluiu: tudo era vaidade. Sem Deus, o destino do homem é só a morte. O homem sem Deus é espiritualmente morto. Quando a vida física acabar, ele aí vai ter que encarar a morte espiritual, que muitas vezes a gente pensa que ela não vai existir. Depois que a gente morre, acabou. Não, depois que a gente morre, vem o juízo e a vida eterna. E aí, qual é a vida eterna que a gente vai escolher viver? A Bíblia conta a história de Lázaro e o homem rico. Eu vou pedir a vocês que abram no livro de Lucas, capítulo 16. Lucas 16, a partir do versículo 19. Ele tem um título de Jesus fala sobre o homem rico e o mendigo. Havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta dele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Essa é a vida pós a morte.
Essa é a vida que muitos não acreditam que vai existir. Né? Muitos não acreditam que o inferno exista. Muitos não acreditam que o céu exista. A Bíblia está falando aqui que existe. A Bíblia diz que é um lugar de choro e ranger de dentes. E nós brincamos com a nossa vida, nós brincamos com a nossa humanidade, nós brincamos com o nosso tempo aqui, que é passageiro, que é curto, como já foi falado aqui no Salmo 90. O nosso tempo aqui é curto, é como um dia. E nós perdemos, às vezes, esse tempo aqui alimentando nossa carne, fazendo coisas que não agradam a Deus, vivendo de forma dissoluta, vivendo de forma à toa, vivendo como se não houvesse amanhã, vivendo como se só existisse isso aqui. Mas a palavra nos mostra aqui que existe. Após aqui existe. Nós precisamos cuidar hoje da nossa vida eterna, para que seja também tão agradável quanto a que nós temos aqui, que lá é muito mais, com certeza. Não quer dizer que aqui nós não possamos ser bem-sucedidos, nós não possamos ter uma vida próspera. Não quer dizer que aqui a gente não pode ter uma casa boa, a gente não possa ter uma vida boa, dinheiro. Nada disso. Nós podemos sim, o que nós não podemos é esquecer, é ter uma vida longe de Deus por conta dessas coisas, ou por conta de qualquer coisa. Nós precisamos sempre ter equilíbrio. Não podemos deixar de ter equilíbrio em tudo, inclusive para viver. Principalmente para viver. Nós precisamos ter uma vida equilibrada, ter vida espiritual. O homem não pode simplesmente achar que a vida é aqui. A vida do homem sem Deus, um dia na vida do homem que não conhece a Cristo, é assim. Não sei se algum de vocês já viveu assim. Mas é levantar, acordar, praguejar aquele dia, murmurar sobre o que vai acontecer, levantar, reclamar, se arrumar, sair para trabalhar, reclamar do trabalho, reclamar no trabalho, sair do trabalho, reclamar de casa, reclamar da esposa, reclamar dos filhos e dormir praguejando pelo dia que teve e amaldiçoando o dia que vai ter. A vida do homem sem Deus é essa. Eu falo porque esse ano eu vou completar 10 anos na presença de Deus. Passa rápido, mas então eu tenho um bom tempo, eu vivi um bom tempinho numa vida sem Cristo. Eu sei como é, eu vivi, então eu sei como é. Por isso que eu falo, essa é a vida da pessoa sem Deus. É uma vida esperar, pedir e ficar ali esperando que aquele dia acabe, porque o único momento de paz é quando dorme. Se não tiver dívidas, que tirem o sono, né? Ou quando muitos, né? Quando a gente vê sextou, nós hoje ouvimos muito essa expressão, né? Sextou. Deus fez todos os dias. Ele não fez apenas a noite da sexta, o sábado e o domingo. Deus fez todos os dias. E nós precisamos aprender a viver todos esses dias e receber de Deus tudo que aquele dia vai trazer para a gente. Não é só a sexta, a noite, o sábado e o domingo que presta, não. Sabe por quê? O homem sem Deus, ele vai beber, ele vai se prostituir, vai adulterar nesses dias. Então é como se fosse, sabe, tem um negócio, sexta sem lei, são os dias sem lei, que faz o que quiser. Mas tudo isso tem um preço. Tudo na vida a gente vai pagar um preço lá na frente. Não adianta. E nós precisamos pensar muito nesse preço, porque é caro.
é eternidade. Enquanto a nossa vida aqui é curta, a eternidade, a palavra já diz, é eternidade. O que você prefere? Passar a eternidade tendo uma vida tranquila, uma vida jubilante. Olha que palavra difícil. Uma vida feliz com Deus, ou ter uma vida sofrendo como estava aqui o rico nessa parábola que Deus contou. Que a gente tenha sabedoria, a sabedoria que Deus deu a Salomão. A gente pode pedir para a gente também. A gente pode pedir. Agora a gente precisa saber usar. Porque Deus derrama. Agora em que eu vou usar essa sabedoria? Pedir a Deus fé, força para perseverar no caminho que Ele tem trazido a gente. Né? Nesse caminho que nós escolhemos. A gente precisa pedir a Ele força, fé, perseverança para a gente estar ali, continuar, e alegria. O crente é gente alegre, é um povo alegre. Né? Amém. Eu gosto sempre de trazer algo da minha vida anterior. Por quê? Porque é algo que não está vivo em mim, mas na minha lembrança eu sei do que eu vivi. E louvo a Deus por não vivê-lo mais. Mas eu vivi. Faz parte da minha história. Então, na minha adolescência, havia uma banda chamada Legião Urbana. A nossa geração gostava muito, nossa geração, a gente ouvia todos os discos, nós gostávamos, eram nossos ídolos. E o cantor, ele era um rapaz muito inteligente, muito jovem, muito politizado. As letras de suas músicas até hoje trazem verdades para o país que a gente vive. As letras trazem verdade para o nosso país, para a nossa situação política, social, tudo isso. Mas, depois que, acho que no último CD, se não me engano, tem um disco, e ele ficou doente. No último, se não me engano, foi o último CD. Tem uma música que ele fez que não teve tempo nem de colocar a voz, que ele estava muito doente. E ele não colocou a voz. Nesse CD só tem a letra. Não, só tem o som. A letra não tem. Mas eu vou ler para vocês. É algo que fala muito. Essa semana me veio a lembrança, na verdade a mensagem me veio depois da lembrança dessa música, dessa letra, do que é o homem sem Deus, de como o homem sem Deus ele vive aqui na terra. Eu peço a vocês, prestem uma atençãozinha, tá bom? O nome da música é Sagrado Coração. Ela diz assim: sei que tenho um coração, mas é difícil de explicar, de falar de bondade e gratidão, e estas coisas que ninguém gosta de falar. Falam de algum lugar, mas onde é que está? Onde há virtude e inteligência, e as pessoas são sensíveis, e que a luz no coração é o que pode me salvar. Mas não acredito nisso, tento, mas é só de vez em quando. Onde está esse lugar? Onde está essa luz? Será se o que vejo é tão triste e o que fazemos tão errado? E me disseram, este lugar pode estar sempre ao seu lado, e a alegria dentro de você, porque sua vida é luz. E quando vi seus olhos, e a alegria no seu corpo, e o sorriso nos seus lábios, eu quase acreditei. Mas é tão difícil. Por isso lhe peço, por favor, pense em mim, ore por mim e me diga: este lugar distante está dentro de você? E me diga que nossa vida é luz. Me fale do Sagrado Coração, porque eu preciso de ajuda. É triste essa letra, porque ela mostra
o que muitas vezes, na maioria das vezes, o homem sem Deus ele não fala. E nem nós, muitas vezes, em nossa arrogância, em nossa prepotência, vestido de super crentes, a gente esquece da humanidade nas pessoas, do que as pessoas têm dentro. O homem sem Deus, ele tem doenças físicas, espirituais, psicológicas e tem doença moral. As doenças morais, elas causam um mal muito grande no ser humano, que é a vergonha. A pessoa doente moralmente, ela não tem coragem de chegar até alguém e dizer: eu quero parar de mentir, eu quero parar de enganar, eu quero parar de trair, eu quero deixar de me prostituir. E nós precisamos olhar essas pessoas como esse apelo aqui, nessa letra dessa música. Esse apelo, essa letra dessa música poderia ter sido escrita por minha família, por alguém da minha família, por alguém da família de vocês, por um irmão, por uma irmã, que não sabe expressar a necessidade espiritual que tem, como eu não sabia, enquanto não conhecia Cristo. A minha doença, eu não sabia como eu ia ser curada. Até que encontrei a Cristo. Aqui no livro, na letra, ele pergunta: aonde está esse lugar? Onde está essa luz? A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que Deus colocou no homem, no coração do homem, o anseio pela eternidade. E muitas vezes o homem não sabe. A gente vive no mundo, a gente não sabe nem que tem alma. Eu posso dizer isso a vocês. A gente vive como se não tem uma vida espiritual. A gente vive o físico. A gente vive sem imaginar que tem algo além, tem algo mais. E que esse algo mais pode nos curar de todas essas doenças. Jesus, ele é a cura. A palavra de Deus é o remédio. Mas nós, agora para nós, igreja, nós somos os enfermeiros que podemos levar esse remédio. Nós falamos que a igreja é um hospital, mas é um hospital assim, que um vai ajudando o outro, um é enfermeiro do outro. E nós precisamos levar esse remédio para os doentes, na compreensão, na palavra, falando. A Bíblia diz no livro de Jeremias 8:21, eu acho que eu não marquei, mas aqui, 8:21, Deus fala, né? Porventura não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico, porque não teve lugar a cura da filha do meu povo. Todos. O Senhor não quer salvar só a mim, a vocês. Deus não quer curar só a mim, só a vocês. Deus quer curar a todos. O desejo de Deus é que toda a humanidade esteja junta, que toda a humanidade conheça, aceite a sua palavra. Essa é a vontade de Deus. Hoje tocou, né, um louvor aqui, os meninos cantaram, aquele que diz assim: aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Ele é fiel. E eu lembrei, estava aqui lembrando e emocionada, porque num tempo muito difícil, muito turbulento na minha vida, eu tive alguém que cantou para mim pelo telefone. Eu guardo até hoje essa lembrança.
alguém cantou para mim esse louvor pelo telefone e me disse: Deus vai completar a obra na sua vida. E eu creio, estou aqui hoje porque Deus tem trabalhado na minha vida. Estou aqui hoje porque Deus me criou, Deus tem me sustentado e Deus me deu a salvação. E é Ele que tem me mantido de pé. A obra está sendo feita. E assim como na minha, na sua vida, na vida de quem está assistindo, seja a sua dor física, seja a sua dor espiritual, seja a sua dor moral, deixe o Espírito Santo trabalhar em você, deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração, deixe Ele entrar na sua vida, deixe que Ele te cure. Olhe para Jesus, olhe para Cristo, Ele está com você em todos os dias, é Ele que tem te guardado. Se você está de pé ainda, é porque Jesus está te guardando. Não deixe passar a oportunidade, viva para Jesus, aceite a Jesus. Amém?